Cristo chama-se Francisco. A gente sabe da história dele pelo seguinte, porque ele veio de Macaúbas. E passou a morar aqui, inclusive morava com uma velha, chamava Velha Jovita. Essa Jovita tinha uma casa, era uma casa assim de acolhimento, onde as pessoas doentes, pessoas que vinham ganhar neném, ficava ali na frente da casa de vizinha, onde é a casa de Dodó, de Tony Zusa, bem fez em cima da casa dela. Era um casarão comprido, branco, morava Cristo e morava uma velha Antônia juntos. E lá, Cristo era uma pessoa muito serviçal, era quem carregava as feiras, desarmava todas as barracas das feiras e trazia no ombro aquele feixe das madeiras que armavam as barracas antigamente. Trazia e ajudava João Queridão na matança de bois e dava muito recado, servia para dar recado, embora tivesse aquela fala trêmula e meio difícil de se interpretar. E ele, pelo que se fala, aliás, eu tenho um ponto de referência a respeito dele sobre a idade, porque quando ele ainda saía pela rua, a gente conversava, a gente falava sobre, uma vez eu perguntei a ele se ele conheceu o Dr. José Bernardino de Souza Leão, o primeiro médico daqui, porque diz os antigos que o Dr. Bernardino vinha para a feira, tinha o consultório dele aqui, onde é a casa de Angélica Leão, e ele depois descia e amarrava o cavalo na porta da casa de São Jovita. Então eu perguntei a Cristo se ele conheceu, ele disse que lembra demais, ele falava, conheci, era assim, gordinho, parecia Dr. Aurélio, entendeu? E Dr. Bernardino morreu no dia 27 de janeiro de 1904, tem 116 anos, né? 1904 para 2009? 116 anos. Não. 105. 4 para 10, 6 anos. 106 anos. 106 anos. Ele já conhecia, então? Conheceu. 140 para lá. Não, diz 120 para lá, que tem. Não, 106 ele dizia que conheceu. Então, se ele conheceu, ele já tinha certa idade, né? Ele já tem. Ele já tinha no mínimo uns 10 anos, para ele lembrar assim, né? Ele falava isso. E ele e agora há uma particularidade fisiológica de Cristo que desafia a ciência. Primeiro, não bebe água. É avesso à água, não bebe um copo d'água, nunca se vira beber água. Então, quando a ciência manda a gente beber pelo menos 2 litros de água por dia para ver o funcionamento renal, tem equilíbrio renal, ele não bebe água e não tem problema nenhum renal. Ele bebe só café? Só café. E outra coisa, e fuma aquele cigarro daqueles fumos mais grossos, mais rústico, aquele fumo de rolo chamado, né? E ele fuma daquele cigarro, não tem problema de enfisema pulmonar, não tem problema de câncer nem nada, né? E também tomava muito aperitivozinho, tomava uma cachaçinha. Então é um desafio à ciência, que a ciência deveria até fazer um estudo sobre isso aí. Uma pessoa que não bebe água, uma pessoa que fuma demais e não tem problemas agudizados como os que a gente enfrenta aqui hoje, que até a gente vê pessoas com problema de alguma doença contraída, com um fumante passivo, né? Só pela fumaça do cigarro contraiu uma doença pulmonar. E ele fuma e não tem nada.
Outra coisa, não bebe água e não tem problema renal, não sente nada, urina normalmente. Então é uma coisa que a ciência deveria. É um caso sui generis. Só isso. E hoje ele foi acolhido por uma família, depois que as velhas morreram, ele foi acolhido pela família aqui de Bela, aqui de Seu Bela Viana, e aí mora em um quartinho no fundo da casa e está enfrentando os desafios da vida, né? Eu achava que é um caso inédito, nunca vi falar, um caso semelhante ao de Cristo. A pessoa fumar como ele fuma, como sempre fumou, e não beber água. E ter uma saúde, pode dizer, perfeita. Não tem problema cardíaco, não tem problema em nada. Então isso é o que eu tenho a informar. São duas figuras características para mim. Cristo, que chama Francisco, e o chamado de Cristo. E aí acho que deduziram e botaram Francisco, porque talvez alguém não quisesse na época, quando for registrar, colocar de Cristo, né? Mas ele sempre foi chamado de Cristo. É a mania de pinicão, até hoje tem. Ele dia vendeu lá esse dia, não vai mais. E chamava Barrão também, né? ele tinha um apelido, não podia chamar de Barrão. Na cabeça quando a gente chamar de Barrão. Ele andava assim, tremendo, ele tinha os pés assim, meio pra dentro. Eu fico uma vez sem andar, né? Não dá tempo de andar, eu vou andar. O joelho. Andar de joelho. O joelho dele. Arrastada. É. É só isso mesmo, né? Então são duas figuras que caracterizam. Porque às vezes nós temos assim uma cultura errônea, né? Achando que os vultos importantes do município são aqueles que destacam pela economia, pelo direito, pelo poder, entendeu? Então, mas eu acho que a sustentabilidade de toda uma estrutura de uma comunidade está nessas pessoas humildes. É o que aquele escritor norte-americano famoso, Thomas Merton, dizia, são os valores escondidos. Esses valores escondidos é que são esses sustentam. O alicerce está escondido, é que sustenta.